Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Vamos dedicar esse programa hoje ao direito à investigação séria e idônea. Por quê? Porque um direito constitucional construído com muita luta pelas forças vivas da sociedade brasileira, inscrito na Constituição brasileira, que é o direito do Ministério Público Estadual e Federal de investigar, agora está ameaçado por uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 37 de 2011, que visa retirar o direito do Ministério Público de investigar. E para conversar sobre essa PEC 37, já chamada por muitos aí como a PEC da impunidade, nós convidamos, está conosco aqui, a doutora Shirley Fenzi Bertão. Doutora Shirley, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Obrigada. A doutora Shirley é promotora de Justiça em Minas Gerais, vice-presidenta da Associação Mineira do Ministério Público de Minas Gerais, né? Está conosco também o doutor Geraldo Vasques. Doutor Geraldo, bem-vindo aqui no Palavra Ética. É um prazer mais uma vez o contato com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Ok, sinta-se em casa ou atuando no Ministério Público aqui também, tá? O doutor Geraldo Vasques é Procurador-Geral de Justiça, adjunto institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Doutor Geraldo Vasques, que história é essa? Nós estamos diante de um fato meio inusitado e grave, porque o normal, eu que estou dedicando a minha vida a acompanhar a luta dos pobres, que lutam de forma organizada junto com os movimentos sociais populares, o normal é os pobres dos movimentos sociais populares irem até o Ministério Público para pedir ajuda e apoio. E agora nós estamos numa situação que os movimentos sociais populares e as forças vivas da sociedade, os pobres, têm que concretamente demonstrar apoio ao Ministério Público, porque querem, com essa história da PEC. Que história é essa da PEC 37? Bem, pois é um contrassenso que só acontece no Brasil realmente. A investigação, ela sempre foi um mecanismo, não um fim em si mesmo. Ou seja, se investiga porque se chega a algum resultado que se faça justiça. Quando existe uma proposta de emenda à Constituição, o pressuposto básico é que essa emenda vai trazer algum ganho. E nessa emenda não se visualiza qualquer ganho à sociedade, às instituições, até as que são interessadas diretamente nisso, no caso a Polícia Judiciária, a Polícia Federal, e principalmente não se visualiza a quem interessa a aprovação dessa PEC. O conteúdo básico é retirar do Ministério Público o poder de fazer investigação, é isso? Sim, basicamente é isso. Havia sempre um questionamento em cima de um artigo da Constituição, o 144, se esse artigo poderia ser interpretado exclusivamente para a polícia. E o Tribunal de Justiça, aqui de Minas Gerais, o Superior Tribunal de Justiça, o próprio Supremo, já se manifestavam que o Ministério Público, como ele é o agente a quem é dirigida a investigação, ele teria logicamente o poder de investigar. Quem pode o mais, pode o menos. E também, principalmente, o seguinte, se você pode até oferecer uma denúncia sem investigação, por que você não pode investigar? Agora, principalmente, eu volto a falar, se você tem um destino da investigação para conseguir um bem comum, por que limitar? O ideal em qualquer país é que essa investigação seja compartilhada, ela seja solidária, até que é para que um poder faça o cheque o balance em relação ao outro, para que haja um compartilhamento das obrigações e das funções. Ou seja, não se quer alijar a polícia da investigação de forma nenhuma. Nós sempre trabalhamos bem e juntos com a polícia. O que se quer hoje, talvez, é a prevalência de um interesse, que a gente pode até chamar um pouquinho de corporativo, que visa. E aí, em via reflexa, ajuda algumas pessoas que têm interesses contrariados por investigações do Ministério Público. A gente não pode assim, ser taxativo que o móvel da PEC é esse, mas é indutivo que algumas pessoas que têm um poder público e se sentiram maculados no seu poder, eles têm interesse que essa investigação seja colhida, seja recolhida, seja coibida, porque ficaria mais fácil a vida deles. E aí se usa o argumento jurídico, o argumento político, para se conseguir uma coisa que talvez não seja tão limpa assim no final. Ok, doutora Shirley, no Congresso Nacional, como é que foi essa gestação? Quem que apresentou essa PEC lá? Quais as forças dentro do Congresso brasileiro que estão defendendo essa proposta de emenda constitucional que visa retirar o poder de investigação do Ministério Público? Então, o autor da proposta de emenda constitucional ele é o Lorival Mendes, né? Ele é um
um ex-policial, né, um policial civil, né, delegado de polícia, e ele é do Maranhão. Mas a PEC ela foi subscrita por vários outros deputados. A gente tem a relação até dos deputados mineiros que subscreveram essa PEC, mas a gente tem esperança que com a movimentação popular, que a sociedade mostre aos deputados que a sociedade não quer essa mudança, porque nós já temos uma deficiente investigação hoje com o Ministério Público, atuando em parceria com a polícia e às vezes isoladamente. A nossa preocupação é a seguinte: quando um crime é praticado por um policial, quando um crime for praticado por um grande gestor público, quando uma pessoa poderosa praticar um crime, será que a polícia sozinha vai ter condição de investigar? A gente tem, às vezes, muitas informações de policiais e delegados que sofrem pressões para que não investiguem. Então, ele pede ao Ministério Público, ó, requisita aí para mim, vai comigo, porque aí eu posso investigar. Então, se pedir o Ministério Público de investigar é realmente impedir que a sociedade tenha uma esperança maior no combate à corrupção, à tortura, aos direitos humanos, que são os mais caros, né, para a sociedade. Doutor Geraldo, se for aprovada a PEC 37, quem vai ser afetado diretamente é o Ministério Público? E tem outras instituições também que poderão sofrer consequências? Na verdade, se você analisar friamente o teor da PEC, o TCU, a Controladoria Geral, também faz a investigação. O destino... As comissões parlamentares de inquérito também? Não, estão preservados por... tem um parágrafo que excepciona. O que acontece, e aí eu volto a frisar, o senhor falou no início dessa nossa conversa, que quem perde, na verdade, não é o Ministério Público, é a sociedade. Sim. Por quê? Porque nós somos um mecanismo de obtenção de justiça, nós não somos de justiça em nós mesmos. Nenhum promotor existe para ser um promotor, existe para fazer um papel para a sociedade. E o que acontece hoje é que se nós tivermos mecanismos, ainda que incipientes, que a polícia também é mal aparelhada, nós compactuamos com várias das lutas corporativas da polícia, porque nós concordamos com eles. Por exemplo, alguns princípios constitucionais que não são inerentes devem ser extinguidos para a Polícia Civil. Por exemplo, ainda a movibilidade. E eu falo esse princípio claramente pelo seguinte: às vezes, a complicação que existe, um delegado, uma regional, investigar o deputado majoritário daquela região, ele é deslocado, o Ministério Público tem essa garantia. Então, por conta disso, é mais fácil ao Ministério Público ser um coautor, um coadjuvante nessa... O coadjuvante é uma palavra ruim, mas um partícipe dessa investigação com a polícia. Nós temos hoje aqui em Minas Gerais um caso emblemático para nós, que foi o caso daquele laboratório do Hipolabor, que tivemos uma investigação fantástica, eu parabenizo aqui, com vários agentes que é multifacetária, e ela foi anulada simplesmente porque não partiu de um inquérito policial. Ou seja, mortes por causa de uso de remédio falso, a sonegação tributária, o enriquecimento fantástico dos agentes daquilo lá, simplesmente. Nós oferecemos a denúncia agora, depois dessa correção, que a gente puder falar assim, mas qual prova que você consegue repetir com a idoneidade depois de 8, 9 meses? Agora, se você explicar para a sociedade, e aí a gente tem que sair do jurídico, do muito técnico, e falar o seguinte: a PEC busca o quê? A PEC busca que o cidadão se sinta protegido, se sinta defendido, e ele tem que visualizar qual que seria o ganho para ele, cidadão, dessa PEC ser aprovada. E é nenhum. Não existe até hoje um argumento que fala assim: você vai ficar melhor se essa PEC for aprovada. Você pode falar assim: aquele investigado vai se sentir mais confortável, ele vai ter uma válvula de escape maior. Mas em relação à sociedade, que é o nosso objetivo, ninguém consegue entender. Doutora Shirley, será que dá para dizer assim que essa PEC apareceu e ela está sendo defendida por certas forças no Congresso Nacional por causa dos acertos do Ministério Público ou por causa dos erros do Ministério Público? Obviamente, a gente não vai negar que em alguns momentos houve alguns excessos, talvez exposição de mídia do Ministério Público, mas com certeza nenhuma motivação justificaria uma proposta de emenda à Constituição que se referisse a um erro grave do Ministério ou algum erro grave do Ministério Público. Com certeza não. Todos os casos que foram investigados pelo Ministério Público chegaram a um julgamento e nenhum dos casos houve um abuso praticado pelo Ministério Público, não houve nenhuma
constatação de que o Ministério Público tivesse forjado provas para propor ação penal. Então, realmente fica difícil a gente entender, com tantas demandas sociais que existem, alterar a Constituição, hoje, nesse momento tão frágil da economia, da educação, da saúde, vai alterar a Constituição para tirar um poder de investigação de crime. Para quê? Não faz sentido nenhum. É isso que a gente quer que a sociedade manifeste para o deputado. E, doutora Shirley, nós temos assim, muitos exemplos que dá para dizer a diferença que faz, né? Com certeza. Muitos crimes aí. Outro dia, num debate lá na Assembleia Legislativa, né, sobre a apuração legal e direitos humanos, né, ouvindo lá os vários promotores, as pessoas que falaram, e eu fiquei com a impressão, falei, olha, oficialmente PEC significa Proposta de Emenda Constitucional. Mas, mineiramente, eu fiquei muito desconfiado, falei, essa PEC parece que é mais uma proposta de encobrimento da corrupção e do crime organizado, né? Porque, doutor Geraldo, que eu tenho entendido até agora, o que se discute na PEC é que, até aqui, o processo de investigação ele tem sido feito de forma compartilhada, né? Sim. Polícia Civil, delegado, Polícia Federal, o Ministério Público, né? Corregedorias, CPIs, Tribunal de Contas, etc. E tal. Então, agora, eles querem retirar o poder de investigação e quase que assim, entre aspas, quase que monopolizar o processo de investigação, dar uma exclusividade a ele às polícias civis e federal, não é isso? Sim, é a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, né? Isso aí, quem vai ganhar e quem vai perder com isso? É o que eu já falei aqui. Agora, existe um fator, por exemplo, que, mais uma vez eu volto, qual eu ganho, né? Se você pensar em termo processual, em termos de sociedade. Vou dar um exemplo, uma atribuição típica do Ministério Público, o inquérito civil. Nós vamos investigar um crime ambiental, um delito ambiental. E na investigação desse delito ambiental surge a prova de crime, da corrupção de um agente, surge, nesse bojo, surge a informação que tem mais coisa ali, vamos dizer assim. Pela nova PEC, eu tenho que parar ali e voltar tudo para a polícia para recomeçar lá. Ou seja, a pessoa vai ser avisada daquilo, a pessoa... Não é uma investigação sigilosa, isso é bom deixar bem claro. O Ministério Público não faz investigação sigilosa sem acobertamento judicial. E aí, às vezes, é vendido. O Ministério Público investiga naquilo que ele pode investigar, naquilo que ele deve investigar e, preferencialmente, em conjunto com demais órgãos públicos. Eu sou da teoria, que eu acho que não pode ser contestada, que o Estado é um só, que os órgãos devem interagir. Não, a gente tem que parar com briga corporativa e ver a sociedade como um todo. A quem interessa a PEC 37? A quem não está sendo investigado. Agora, quem a sociedade interessa não ser investigado? Quem é esse alguém que não pode estar acima da lei da investigação? Ok, doutor Geraldo, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando a doutora Shirley Fenzi Bertão, que é vice-presidenta da Associação Mineira do Ministério Público, entrevistando também o doutor Geraldo Vasques, que é Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional do Ministério Público de Minas Gerais. Estamos conversando aqui sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC 37 de 2011. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou. Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, nós estamos aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Hoje estamos entrevistando o Dr. Geraldo Vasques, que é Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional do Ministério Público de Minas Gerais, e a doutora Shirley Fenzi Bertão, que é vice-presidenta da Associação Mineira do Ministério Público. Doutora Shirley, essa PEC 37 de 2011, Proposta de Emenda à Constituição, ela, outro dia, num debate na Assembleia Legislativa, apareceu várias vezes a seguinte pergunta: a quem interessa, Então, em última instância, alterar a Constituição e retirar do Ministério Público o poder de investigação? só pode interessar as pessoas que são infratoras da lei, mas ninguém pode interessar, porque o MP investigando, ele tem várias, como já foi dito aqui, várias prerrogativas. Nós não podemos ter nossos vencimentos reduzidos, redutibilidade de vencimentos. Nós não podemos ser removidos de uma comarca para outra, de um lugar para outro, sem que a gente mesmo queira. Por quê? Às vezes você está investigando em um local um crime que tenha repercussão naquele local, um prefeito que esteja fraudando, que esteja corrompendo, que esteja superfaturando. Ele está fazendo esse trabalho sujo dentro daquela comarca e o promotor está investigando. Ele não pode ser retirado daquele local sem que ele mesmo queira. Então, essa inamovibilidade que a gente chama é para garantir que a sociedade vai ter um órgão isento de ameaças para poder trabalhar naquele local. Nós temos vitalicidade, nós não podemos ser demitidos. Por quê? Se o promotor estiver incomodando poderosos, se ele pudesse ser demitido, ele seria demitido. Então, por que não querem o Ministério Público? Justamente porque nós temos todas essas garantias. Nós temos a isenção e nós não somos facilmente incomodados pelo poder político ou poder econômico, para impedir que a gente, então, faça a investigação de uma maneira mais efetiva. Okay. Se puder só complementar isso, e existe subjacente a isso, é lógico, e eu não estou falando que seja ilegítimo isso, porque toda carreira tem o seu lado corporativo. Existe também um lado corporativo da própria polícia, porque a partir do momento que ela concentra em si este poder, ela necessariamente vai ter uma valorização maior, ela vai ter um acesso maior e um poder de barganha em termos de classe muito maior. Agora, eu acho que é muito pouco para uma classe usar um mecanismo desse, e eu não confio nisso. Eu tenho trabalho com vários delegados de mais alto teor jurídico e honesto. O senhor esteve na Assembleia e a diretora do sindicato, ela falou uma coisa que eu não concordo, como se o Ministério Público olhasse o delegado como uma carreira inferior, e não é. Nós passamos realmente um concurso diferenciado. Nós lutamos para que o delegado também tenha sua valorização na função dele, e que é conjunta. Então, além de interessar, às vezes, principalmente aquele que não vai ser investigado, aquele que vai ter poder, ela subjacentemente interessa por um ganho corporativo. É um mecanismo de obtenção de poder. E a gente vive numa sociedade que o poder ele vale muito, né? Então, você tem isso. Mas, assim, para a sociedade, que para a gente é o móvel de qualquer ação política, eu não consigo entender qual que seria o ganho. Então, a ela não interessa. Eu acho que, assim, a polícia ela não precisa usar, se é esse o mote, ela não precisaria usar de uma alteração da Constituição em prejuízo à sociedade para ter ganhos parecidos com o do Ministério Público. Nós estamos ao lado deles, né? Ao lado isso que eu ia insistir nessa pergunta, porque eu tenho ouvido bastante até aqui que essa PEC 37, né, que visa aí retirar o poder de investigação do Ministério Público, eu já vi representantes dos delegados da Polícia Civil dizendo assim, não, mas o Ministério Público está usurpando poder, a investigação tem que ficar conosco, eles têm que acompanhar o processo só depois que o delegado oferecer indiciar e tal, né? É verídica, é sensata essa polêmica ou essa é uma falsa polêmica que a PEC traz? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tem um retadozinho da minha terra, é o seguinte. Então, qualquer classe, magistratura, defensoria, Ministério Público, a Polícia Civil,
elas têm o seu interesse corporativo, porque ela é composta de membros que querem ter uma remuneração justa, querem ter algumas prerrogativas e tudo. Nesse caso, se você analisar bem, friamente, qual que é a vantagem para o Ministério Público de estar defendendo essa não aprovação? Ele está puxando serviço para ele. Então, ele está indo na contramão do comodismo do funcionário público, porque para a pessoa assim, todo mundo é funcionário público, e nós somos servidores públicos. O que acontece é que nós temos que ver que, vamos lá num exemplo, nós temos hoje uma tentativa de trabalhar com órgãos que são técnicos, que são cada vez mais capacitados. O promotor de justiça tem uma formação jurídica, o delegado tem uma formação jurídica. Então, na análise contábil, por exemplo, numa sonegação fiscal, é fundamental que nós trabalhemos com Receita Estadual, Receita Federal, que faz uma investigação administrativa. E essa investigação administrativa, embora não seja investigação policial, não seja investigação do Ministério Público, ela normalmente é a base de toda e qualquer denúncia em crime de sonegação fiscal, em crime de fraude, em crime de concorrências fraudadas, ela é baseada nisso. E qual que seria a ilegalidade de uma investigação se ela fosse baseada somente no laudo contábil do órgão do Estado e usado como denúncia? Nenhuma. Mas se esse perito trabalha com o Ministério Público, aí já ficou ilegal pela PEC 37. É um contrassenso isso. Exato. Ô Shirley, eu queria recordar aqui a memória do promotor Francisco José dos Lins Rego, né? Que foi assassinado exatamente porque estava investigando máfia dos combustíveis, dos postos de combustíveis aqui em Belo Horizonte, né? E eu conheço alguns promotores que estão ameaçados de morte porque estão fazendo investigações que contrariam o interesse de poderosos. Exato. Né? Por exemplo, a máfia do carvão, né? Recentemente também teve uma operação no norte de Minas lá. A questão da grilagem é muito forte. Grilagem de terra, né? As mineradoras colocando políticos lá para comprar terras, e uma confusão toda, e Ministério Público Estadual e Federal e tudo, com Polícia Federal e tudo. Chegou um processo de investigação importante, né? Poderia dizer assim que se os promotores e as promotoras fossem seguir uma postura mais cômoda, é não investigar, não era? Evidentemente, nós recebemos o nosso vencimento todos os meses. Então, para nós, se fosse, como o Geraldo disse aqui, se fosse uma posição cômoda, continuaríamos a receber os mesmos vencimentos e trabalharíamos com menos riscos. E teriam menos riscos e menos ameaças. Exato, riscos pessoais, né? Então, eu acho assim que realmente não existe nenhuma justificativa para que essa PEC seja aprovada. A sociedade tem que fazer pressão, sim. Quem conhecer deputado, senador, base eleitoral, falem com o seu deputado que a sociedade não quer que aprove essa PEC. Então, a gente precisa dessa sociedade, os movimentos sociais. A gente está aqui falando de peito aberto que nós queremos continuar a trabalhar em prol da sociedade. E nós precisamos disso. Estão querendo amputar as nossas pernas, as nossas, dos tribunais de contas, das receitas federais, do fiscal do trabalho. O Ministério Público do Trabalho se utiliza do trabalho escravo. Quem investiga é o fiscal do trabalho, remetido para o Ministério Público Federal para ver o trabalho escravo. Não vai poder mais, tem que passar pela polícia. Então, não faz sentido algum. Então, queremos que a sociedade nos ajude a convencer o Congresso Nacional que não há interesse algum na passagem dessa PEC 37. Se eu puder falar só uma coisa também, para a população, principalmente entender o seguinte: isso não é uma conversa vazia, acadêmica. Concordando ou não com a política dela, a Margaret Thatcher tinha uma frase que fala assim: não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Então, o dono da farmácia, o dono da padaria, o dono da empresa de ônibus, todo mundo que tem um desvio de dinheiro público, na verdade, ele está sofrendo dinheiro daquele dinheiro que seria utilizado para ele. Então, na verdade, essa PEC, ela é contrária a todo e qualquer interesse particular de quem é sério no Brasil. E deixar bem claro, não existe um confronto institucional entre polícia, entre Ministério Público, entre magistratura e defensoria. O que existe, às vezes, que é a implantação de ideias particulares e que elas viram emblemáticas para uma corporação. E é isso que a gente quer lidir. A população tem que entender que isso não é só uma conversa acadêmica, que não vai ter uma consequência específica para ela. Vai ter, sim, porque a partir do momento que se dificulta o combate à corrupção, ela vai cada vez pagar mais imposto e ter menos serviço público. Doutor Geraldo, doutora Shirley, isso, para ser bem concreto, olhando aqui, outro dia pensando, falei,
essa PEC, ela não interessa em nada aos pobres, nem aos movimentos populares, nem às forças vivas da sociedade, que é idôneo, eles falaram. Porque eu fico pensando assim, se retirar o poder de investigação do Ministério Público, como é que vai ficar a investigação, por exemplo, dos crimes sob tortura? Né? Que inclusive tem até parecer da ONU aí, até exigindo e sugerindo a extinção da polícia no Brasil, porque o exagero de... Né, tem estimativas e diz que em média a cada 5 horas um policial mata alguém no Brasil. Então pergunto para vocês, se passar essa PEC, tirar o poder de investigação do Ministério, quem que vai investigar? Os policiais civis quando cometer crime, policial militar ou um delegado, prefeitos ou deputados, ou grandes empresários que burlam a lei com um monte de artifícios aí? Complicaria, não é? A gente realmente entende que sim, né? Porque nós entendemos que nós temos a independência necessária para poder fazer essa investigação. Existem os órgãos da corregedoria e nós fazemos o controle externo da atividade policial, mas precisa chegar na gente. Se a gente não tiver o conhecimento, como é que a gente vai poder até controlar a atividade policial? Porque pode ficar sem o nosso conhecimento. Outro dia, eu conversando, depois acabei entrevistando o doutor procurador Antônio Sérgio Toné, e ele dizia assim, olha, se for ver quantitativamente, é menos de 1%, é 0,1 milésima parte lá de que o MP investiga. Todo sozinho, mas é uma parte importantíssima. Sim. Exato. Né? E uma coisa que a gente tem repetido muito aqui, que é assim, eu tive o prazer de ver o programa que foi gravado aqui anteriormente à nossa fala, e ela fala do direito internacional. Nós estamos copiando no mundo 3 países, Uganda, Quênia e a Indonésia. Sem qualquer demérito, eu acho que até hoje em outras áreas não se copia esse país para nada. Então, sem qualquer demérito. Nesse caso quantitativo, ele realmente... O inquérito policial, como é que ele é feito? Ele é feito, a delegacia faz e vai se mandando o promotor, antes de se entrar judicialmente com ele, com a denúncia que for, e o promotor vai falando o que precisa, o que não precisa para oferecer uma denúncia válida. Por quê? Não se quer gastar um trabalho todo para não fazer uma coisa válida. Quando há necessidade, o Ministério Público, na investigação, fala, cara, a polícia hoje, com a seção técnica, é muito melhor para a gente investigar aqui, a remessa é imediata também. Não existe essa vaidade, esse interesse que seja, não, eu vou fazer sozinho aqui porque a bola é minha. Não existe isso. Existe uma certa cooperação. O que acontece, às vezes, é que, como o senhor falou, às vezes numa área que não se pode, a polícia, até por causa de dados, se eu vou investigar um promotor de justiça, às vezes eu tenho que também sair um pouquinho daquilo lá. Promotor de justiça também são investigados, magistrados também são investigados. Nós temos uma corregedoria nossa, como você falou aqui, e tem uma tendência corporativa, então às vezes é bom ficar por fora. Ok, Shirley, nosso tempo já acabou. Você queria acrescentar uma frase? Só mais uma vez, não deixem os deputados e senadores aprovarem essa PEC. Doutora Shirley Fenza, obrigadão por essa entrevista. Doutor Geraldo Vasca, obrigadão. Lembrando também que a programação da TV Comunitária está acessível via internet no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. E quem quiser mais informações também no site do Ministério Público de Minas Gerais, né, que é mp.mg.gov.br, ou o site da Associação Mineira do Ministério Público, que é ammp.org.br. Obrigado a todos pela atenção, obrigado à direção da TV Comunitária e até o próximo programa, com a graça de Deus.